Ó, tô caminhando aqui e tranquilo, ó, não bati a cabeça nenhuma vez. E aqui nós estamos na Serra do Espinhaço. Mais uma subida íngreme. Aqui tem guia para tudo quanto é lado, te oferecendo para você fazer passeio com eles. Desde 2020, período de pandemia, ele parou de funcionar. Super-homem. As joias aqui, elas são extraídas de ouro preto. Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje, galera, eu estou aqui em Ouro Preto, onde nós vamos visitar uma cidade histórica. E eu também vou aproveitar para fazer uma visita à cidade de Mariana. Quem não conhece, Mariana foi a primeira cidade do estado de Minas Gerais. Então, galera, vamos embora porque hoje vai ser corrido. Olha só, galera, consegui uma condução de ônibus, transporte público de Ouro Preto, no valor de R$ 3,35. Mas eu vou explicar para vocês também que existem aplicativos de caronas que tem aqui. É o Uber próprio deles. Olha só, galera, aqui é Ouro Preto, uma cidade histórica, muito histórica. Pra vocês terem uma ideia, Ouro Preto foi capital do estado de Minas Gerais até 1897, quando a cidade de Minas foi planejada e logo depois, em 1901, virou Belo Horizonte. Atualmente a população de Ouro Preto é de 75 mil habitantes. Mas uma curiosidade é que na época do grande ciclo do ouro, a cidade chegou a ter mais do que 75 mil pessoas. Chegou a ter aproximadamente 80 mil pessoas. Aqui vocês podem perceber que as ruas são bem estreitinhas, então dá para passar só um carro, além das calçadas, enfim. É uma cidade bem estreita e que carrega esses laços de muitos anos, quando era ainda uma cidade do Brasil colônia. Ouro Preto, ele é um patrimônio mundial da Unesco. Foi concedido esse título em 1980 como uma cidade com essa importância não só para o Brasil, mas como para o mundo. Quando começou a grande exploração do ouro aqui na cidade, tinha uma grande imigração de pessoas que vinham para cá em busca do ouro. E é assim, galera, a cidade histórica, ela tem esses traços, esse estilo. O estilo barroco, ele está em todos os cantos, nas praças, nas pontes, nas igrejas. E tudo isso eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo. Obviamente que tomando cuidado para não ser atropelado, porque aqui, além das ruas serem bem estreitas, as calçadas também são estreitas. Então às vezes você tem que andar no meio da rua, literalmente. Lembrando que a cidade tem muitas subidas e descidas, hein, pessoal? Então tem que estar preparado fisicamente para caminhar e subir morro. E outra situação é que eu saí de Belo Horizonte com uma temperatura amena e aqui é frio. E eu vim sem casaco
despreparado. Aqui a altitude é de 1.200 metros acima do nível do mar. A minha sorte é que eu não sinto muito frio. Eu sofro mais com o calor, porque eu sou natural de Santa Catarina, de uma cidade que é fria, que faz muito frio. Então, eu não tenho esse problema aí não. Eu até prefiro o frio. Aqui, ou você está num buraco, onde fica o centrão, ou você está aí em alguns bairros que é morro. Lembrando que nós estamos na Serra do Espinhaço, numa região localizada a 90 quilômetros de Belo Horizonte. Olha só, é grande as serras, os morros, as igrejas históricas ficam localizadas bem no alto dos morros, mas já estou gostando de conhecer. Mais tarde eu também vou dar uma passadinha em Mariana, que são duas cidades que têm muita história para contar. Essas duas cidades, elas representam muito para Minas Gerais. Mesmo hoje, a extração do ouro não sendo tão forte como ocorreu no século 17 e 18, que tornaram essas cidades de uma importância muito grande, mas mesmo assim continua tendo essa importância histórica. E para chegar às igrejas é mais subida. Estou indo em direção à igreja de São Francisco de Assis. Essa igreja que ela é tombada, ela é um patrimônio histórico da humanidade. Essa igreja, para vocês terem uma ideia, ela tem uma arquitetura barroca, rococó, é considerada uma das 7 maravilhas de origem portuguesa. E logo abaixo da igreja tem algumas pousadas, uma sinagoga. Olha só quantas pousadas com o nome de Império dos Inconfidentes, fazendo uma alusão à Inconfidência Mineira, que foi um dos momentos históricos vividos por Ouro Preto, e a pousada dos Bandeirantes. Os Bandeirantes, para quem não sabe, foram os primeiros a chegarem. A colonização ocorreu toda através dos bandeirantes, que vieram para esse local em busca do ouro. Olha só, a Igreja Nossa Senhora das Mercês e Perdões, uma construção de 1772. Aqui as igrejas, elas são bem antigas. É um sobe e desce para você chegar nos locais mais visitados. Porém, você não precisa pagar uma agência de turismo para vir até aqui. Eu fiz uma pesquisa sobre as agências em alguns lugares de Belo Horizonte. Algumas agências chegam a cobrar 350 a 400 reais para visitar esses locais. E eu vou falar para vocês no final do vídeo o quanto que eu gastei com carona compartilhada e também com ônibus, porque aqui o transporte me parece que funciona muito bem. Paguei R$ 3,35 da entrada da cidade até o centro. E aqui a única coisa que as pessoas com dificuldade para caminhar, mobilidade, enfim, vão sentir são os morros. Se não tivesse tanto morro, se a cidade não fosse
uma parte em cima do morro, outra parte bem embaixo, daria para visitar tranquilamente qualquer pessoa. Aqui eu estou na Rua das Mercês, no bairro Barra. Então, pessoal, como aqui em Ouro Preto eles não permitem nas principais igrejas fazer áudio para explicar um pouco sobre a arquitetura, enfim. Então eu prefiro nem entrar, porque vai perder um pouco do sentido, né, galera? Os canais de YouTube a gente precisa ter a liberdade para poder filmar e também gravar os áudios, né? Então, se não tem essa possibilidade, você perde o sentido, até porque os guias eles explicam, né? Mas você também precisa ter essa liberdade de poder fazer os seus áudios, narrar alguns fatos interessantes. Mais subida, mais ladeira, Largo de Coimbra. É ladeira que não acaba mais. Casa de Joias, Artesanato Ouro Prata. Olha só essa praça, bem movimentada, no centro histórico. E mais igrejas. Aqui são muitas igrejas históricas e que são um verdadeiro patrimônio cultural, né? E aqui tem muitos guias que fazem o transporte aí de turistas, as pessoas que querem conhecer melhor a história. E uma coisa, pessoal, você tem que se preparar, porque se em cidade grande, né, como Belo Horizonte, você tem muitas pessoas pedindo esmola, ou enfim, vendendo coisas, aqui tem guia para tudo quanto é lado, pedindo, te oferecendo para você fazer passeio com eles. E aí, galera, vai de cada um. Mas às vezes é até meio chato, né? Tanta gente interferindo, inclusive nos vídeos. Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. Ó, tudo tem visitação aqui, ó. Tudo é cobrado numa média de 10 a 15 reais para você poder visitar. E Ouro Preto é um dos locais que mais tem o seu patrimônio histórico conservado no mundo, né? Também ele é muito conhecido por esses detalhes. Só que assim, você tem que gostar de arquitetura barroca, de museus. Caso contrário, o melhor mesmo que Ouro Preto pode oferecer é uma vista linda dos mirantes que tem aqui. Belíssima vista, né? Principalmente essa serra, né? Aqui é a Serra do Espinhaço, né? Que eles chamam. Muito bonito mesmo. Aqui tem mais museus. Como eu vou ficar só até o final da tarde e ainda tenho que ir para Mariana, eu preciso também ser um pouco mais objetivo. Caso contrário, eu não vou conseguir mostrar tudo que eu gostaria. Muitas pessoas comemoram o fato de não precisar trabalhar no dia 21 de abril, devido ao dia de Tiradentes, mas
poucas pessoas sabem quem foi Tiradentes, né? Tiradentes, ele foi um mártir da Inconfidência Mineira e da luta separatista contra a coroa portuguesa. E foi por isso que ele acabou morto no dia 21 de abril de 1792. E é exatamente dia 21 de abril que é comemorado o dia de Tiradentes. E aqui o trânsito pessoal, principalmente morador, não é muito paciente com turista e se forma muita fila. Não é uma cidade tão pequena assim, né? 75 mil habitantes. São ruas muito estreitas. Uma cidade com poucas avenidas. Praticamente não tem rua principal, não tem avenida. Então se forma fila. E o pessoal aqui não é muito paciente, não. Ó, cafezinho mais pão de queijo, R$10. Tá bom o preço, hein? E aqui em Ouro Preto, para a pessoa ela poder visitar tantos museus, igrejas, também Mariana, algumas regiões aí ao redor, que também tem minas de ouro, enfim. Precisa tempo, pelo menos aí uns 4, 5 dias ficar hospedado por aqui, para daí sim ter condição de fazer uma imersão total. Cachorrinho aproveitando aí para pegar um sol, já que tá frio, né? Aproveita e já pega um solzinho. E aqui eles carregam muito o orgulho, né? O mineiro, principalmente, por essa história de luta que colaborou para que o Brasil se tornasse independente em 7 de setembro de 1822, que se comemora a independência do país, e no dia 15 de novembro de 1889 fosse proclamada a República, e com isso o Brasil deixou de ser uma monarquia. Praça essa que leva o nome de Tiradentes. Lá em cima aparece Tiradentes numa imagem sendo enforcado. Depois ele foi decapitado e partes do corpo foram enviados por vários cantos do Brasil, e a cabeça veio para Ouro Preto. Quanto mais você sobe as ladeiras, mais você consegue captar lindas imagens do centro histórico e também dessas edificações que são antigas. Observatório Astronômico Escola de Minas tá fechado. Não sei se eu falei para vocês ainda no vídeo, porque são tantas histórias, tantas informações de Ouro Preto, mas a cidade foi fundada em 8 de julho de 1711. Ela foi elevada à vila, teve o nome de Vila Rica antes de se tornar Ouro Preto. Ou seja, Ouro Preto tem 313 anos. A cidade também chegou a ser uma das mais populosas das Américas. Chegou a ter o dobro da população de Nova York. Isso no período de 1730. Muita história, hein? Décadas depois, atingiu a população de 80 mil habitantes. Hoje tem 75 mil, porque também desmembrou, né, pessoal?
Ouro Preto perdeu muitas das cidades que na época eram apenas distritos, vilas. E para quem quer se deslocar de ônibus como eu, aqui é o terminal de integração Barão de Camargos. E tem ônibus para Mariana. Depois eu vou me informar para saber quanto custa para viajar até Mariana. Que não é uma viagem, né, pessoal? A distância de 15 quilômetros daqui. E olha onde tem casa, pessoal. É a favelinha de Ouro Preto. Ouro Preto também tem favela. E fica bem alto. Ó, aqui embaixo tem restaurante, mais pousadas. E eu já perdi a conta de quantas pessoas que tentaram me vender a ideia de ter um guia turístico. Várias pessoas, várias mesmo. Então aqui você tem que ter muita paciência. Tudo bem? É uma cidade turística, né, pessoal? Então Ouro Preto hoje não vive mais tanto da extração do ouro, embora ainda exista. Mas o principal movimento econômico desta cidade atualmente é turismo. Agora, pessoal, estou descendo aí uma ladeira para ir até uma mina de ouro. Vamos ver, uma mina já desativada, obviamente. Então nós vamos conhecer um pouquinho da história do ciclo de ouro e também dos escravos que viveram aqui, né, trabalhando nessas minas. Aqui é uma descidinha até chegar nessa mina. Você tem opções aqui, pessoal. Aqui a gente tem 7, 8 opções de minas também, de ouro, para conhecer. Você não precisa ir na primeira que te oferecem. Sempre bom também pesquisar um pouquinho para saber os preços. Origem da história da mineração do ouro, a pedra preciosa marcada pela presença do óxido de ferro. Estamos indo visitar a Grande Mina, é isso? A Grande Mina Central. A Grande Mina Central. A 350 metros da Praça Tiradentes, aqui em Ouro Preto, Minas Gerais. Maravilha! É a maior mina de ouro aberta à visitação em Ouro Preto. Que maravilha! Ouro Preto hoje conta com cerca de 8 minas abertas ao turismo. Essa é a maior com cerca de 600 metros iluminados, 1 quilômetro mapeado. E hoje vamos conhecer um pouco sobre a engenharia africana, porque naquela época, quando começaram as extrações de ouro, eles teriam uma preferência por escravos que vinham da costa da mina na África, Gana, Togo, Benin, também Congo, Moçambique, Angola, Costa do Marfim, Nigéria, Guiné, seriam escravos mais caros para serem comprados, porque já teriam o contato com a extração de ouro e o conhecimento técnico do trabalho com os metais preciosos. Quem faz esse comentário em uma pesquisa do jornal Estado de Minas de 2005, a pesquisa é Ouro de Minas 300 anos de história, quem faz esse comentário é uma historiadora portuguesa chamada Teresa Vital. Ela já fala que a preferência por eles, pelo conhecimento que eles teriam para fazer as escavações das minas. E a gente, andando pela mina, observa que realmente eles teriam muita engenharia pela época, para poder executar o trabalho deles com tanta precisão. Pela pesquisa do jornal, em 100 anos foram 650 toneladas de ouro que saíram de Minas Gerais. Em oficial, contrabando mais 300. Não falando somente desta mina, falando da região mineira, né, de Minas Gerais. Fala-se que a soma de oficial e contrabando daria mais de 1/3 do ouro que saiu do mundo, de 1500 a 1800, saiu de Minas Gerais em 100 anos. O Brasil fomentou a economia europeia no século XVIII. Sim. A Revolução Industrial na Inglaterra foi financiada boa parte com ouro daqui, porque em 1703, Portugal e Inglaterra assinam um tratado de panos e vinhos. Portugal só vai comprar lã de fornecedores ingleses. O vinho português sai com preço mais barato em relação a outros países. Só que esse tratado não previa só o comércio. Era comércio e proteção marítima, que a Inglaterra era a maior potência marítima daquela época. Com isso, a Inglaterra ia protegendo os navios portugueses e eles iam pagando isso com ouro. Por essa pesquisa que eu comentei, do Jornal Estado de Minas, eles comentam de 4 anos, 1735 a 1739. Falam que saiu 70 toneladas de ouro de Minas Gerais, 42 foram para a Inglaterra,
60%, 28% ficaram em Portugal, 40%. Interessante. 60% do que saiu daqui ia direto para a Inglaterra. E isso são todos dados que vocês conseguem vindo visitar esta mina. Vou deixar o link na descrição, inclusive também o nome do guia. Como é que é o seu nome? Gustavo. Gustavo. Já vou deixar o link na descrição, pessoal, para vocês poderem fazer essa visitação desta mina. Eu vou mostrar como como é tranquilo caminhar aqui, não precisa nem se abaixar, né? Olha só, pessoal, eu tô caminhando aqui e tranquilo, ó, não bati a cabeça nenhuma vez. E eu tenho 1,83 m, então eu seria uma pessoa que teria que tomar cuidado aqui, né? E tem que tomar, né? E eu senti lá, tá não vem não. Sim. Esse é o nosso amigo outro Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Olá. Bom dia. Bom dia. Seguimos, pessoal, seguimos adiante. Cheio de ramificações. Eu tenho uma ramificação aqui, Ó, aqui uma ramificação. outra aqui por cima. Olha só, galera. Era muitas escavações, né? Virava um formigueiro, né? Ouro Preto, a gente costuma brincar que é como se fosse um queijo suíço. É um queijo suíço. E realmente a montanha é toda perfurada. Se você for analisar, provavelmente toda essa montanha aqui, vocês vão encontrar minas que ainda nem foram redescobertas, né? Sim. E você observa na mina que ele vai fazendo sempre formas em arco no teto. Sim. Para estar sempre distribuindo peso. Isso é pura física, engenharia, arquitetura e matemática. Quanto mais peso tiver, mais distribuição de carga. Se o teto for reto, o peso concentra no meio. Pesou muito, ela pode cair. Exatamente. Com um arco, o peso está sempre distribuído. A gente está debaixo de Ouro Preto aí. Interessante, hein? Numa mina de 300 anos atrás. Aquele que a gente viu lá atrás no alto, Sim. ele sai aí. Ah, interessante. E o interessante é que você viu o túnel de baixo como um braço dobrado, né? Aham. A gente andou reto, veio para a direita. Aqui a gente viu o túnel e aqui a gente viu a saída. Será que ele usou o triângulo aqui para poder fazer isso? Como que ele saiu aqui certinho? É. Não tinha iluminação naquela época. Hoje temos lâmpada, luz de emergência. Sim. Na época eram lamparinas, combustíveis de óleo de baleia, óleo de mamona, vai dando fumaça escura, fedorenta, além do fogo e queimando o oxigênio da mina. Normalmente traziam pássaros para ver se tem ar. O pássaro tombou, tem que sair da mina que vai começar a faltar o oxigênio. Sim. Olha só, pessoal, o suporte aí para poder passar. Porque aqui, como a gente tinha explicado, é um verdadeiro queijo suíço. Os pigmentos minerais aqui, ó. Eles utilizavam esses pigmentos para pintar a Para igreja. poder fazer a pintura das igrejas. Ah, entendi. Uhum. Então tudo se aproveitava, né? Sim. Se aproveitava-se basicamente o pigmento e o ouro. Uhum. Se mexer na montanha hoje, você tem quartzo que conduz energia, mica é isolante elétrico, tem grafite, tem manganês, tem vários tipos de minerais aqui reaproveitáveis hoje com a tecnologia que se tem. Olha só, continuação da mina. Obviamente que tem algumas partes que não são autorizadas para passar. Ó, pigmento mineral, pessoal. Esse é o pigmento. Seria um tesouro hoje, né, meu amigo? Sim. Quer ganhar dinheiro e mexer com beleza feminina, tira pigmento e faz maquiagem. Agora a mina tá bem mais alta. A altura é sempre pelo veio do quartzo. Aí ele vem cavando em cima e vem acertando embaixo depois. Ó. Sim. À direita aqui, ó, tem a continuação da mina. É o ponto que tem mais de 400 metros mapeados. Uhum. Só que o acesso é mais difícil. Alguns pontos tem que rastejar. E aqui não percorreu tudo, não mapeou tudo ainda. E aqui vocês têm noção de mais ou menos quanto de ouro foi extraído aqui? De cada mina hoje é impossível saber isso. Uhum. Só se sabe um dado do total, mesmo assim, pela cobrança de impostos. Uhum. Como todo mundo queria burlar esses impostos, com certeza o valor de contrabando deve ser o dobro do que o valor do oficial. Nossa, eu imagino, né? Sim. Naquela época ainda, o controle era bem menor, né? Sim. Olha o tamanho dessa galeria aí. Nossa, olha o tamanho disso aqui, pessoal. Deve ter o quê? Uns 15, 20 metros de altura? Não medimos ainda não, mas é bem alta ela. Deve dar uns para mais de 10 metros. Aham. E olha um detalhe aqui, ó. Esse minério de ferro aqui, ó, ele chega a ter mais de 60% de ferro. Você coloca o ímã lá. Olha aqui, ó, pessoal. Já não tem mais ouro, mas tem ferro. Tem ferro.
Que interessante, ó. Foi colocado um imã aqui. A Vale só não está em cima dessa montanha porque a gente está debaixo de Ouro Preto, né? É, porque senão eles já estariam extraindo tudo. Como é tombado patrimônio histórico mundial, você não consegue Eles nenhuma não podem... concessão para larvas de nenhum tipo de mineral aqui dentro de Ouro Preto. Senão já estaria tudo no chão, não teria nem mais cidade. É, mas você vê que é a riqueza da cidade. Aham, ferro. Tu vê Sim. que interessante, né, pessoal? E aqui fica situado no quadrilátero ferrífero, né? Sim. Aí tem uma água escorrendo aí, ó. O escravo normalmente, ele faz a mina com pisos levemente inclinados para encontrar água e drenar para fora da mina. Tem mina que você ainda vê canaleta no cantinho e água escorrendo por dentro da canaleta ainda, que é o sistema de drenagem que eles fazem. Essa mina, ele fez ela em andares. Então ele jogou a água para os andares de baixo para poder drenar essa água mais facilmente. Eles pensavam em tudo. É muito interessante esse trabalho dos africanos, porque eles pensavam em tudo aqui dentro. Sim. Eles tinham uma engenharia que é surreal pela época. E tudo isso fazendo um trabalho primitivo, um trabalho manual. E os escravos, na época também, eles não podiam ser muito fortes, né? A preferência era pelos mais baixos, justamente por causa do trabalho das minas. Tem muita mina que você entra em Ouro Preto, que a altura do corredor vai ser sempre de acordo com o quarto. Então tem mina que você entra, é 1,5 m de altura, aí já tem que entrar abaixado. Só que você entra num corredor assim por 2, 3, 4, 5 metros, aí com pouco ela está mais alta de novo. Então a preferência era sempre pelos mais baixos, por causa da condição de trabalho. Chegou um momento que eles proibiram escravos em outras regiões para mandar tudo para cá. Aí nesse momento, os mais baixos vão para as minas, os mais altos vão para a casa do senhorzinho, vão trabalhar em outras coisas aí fora. E é verdade que eles eram castrados? Tem histórias que falam que eles eram castrados e o coito é a fertilidade. Quando você interrompia a fertilidade, não se falava o castrado, se falava o acoitado. Né? Aí tem história que fala, tem muitas pessoas que gostam de contar histórias até de castração com pedra. Mas o Museu em Ouro Preto tem um alicate chamado burdizo, que normalmente era utilizado para poder fazer essa castração. Amassando a aveia atrás do testículo, como se faz com o animal hoje em dia. A ideia, muitas vezes, é ele não procriar, ele não gera testosterona, vai ficando mais calmo. É até o caso do criado mudo. Eles mudaram o nome do criado mudo, porque na verdade o criado mudo era um escravo que ficava no canto da cama do seu senhorzinho, não poderia falar da intimidade do seu dono, então muitas vezes cortava até a língua do escravo, e acoitado, que aí ele não gera muito testosterona, vai ficando um pouco mais calmo. Né? Aí tiraram o nome desse criado mudo justamente por esse detalhe. Só que se for tirar o nome do criado mudo, teria que mudar muita coisa da nossa língua. Né? Inclusive o coitado, que era o escravo castrado. Né? Tem muita coisa da nossa língua que vem dessa época. O correto é a gente relembrar tudo isso, para não se repetir novamente, e aprender a dar valor ao povo que veio aqui, para extrair todo esse ouro com o conhecimento, e um conhecimento que se perdeu na história. Porque o maior tesouro que teve aqui não foi o ouro e nem os diamantes, foi o conhecimento africano que foi utilizado para extrair esse ouro todo. Né? A mina ela começou a ser explorada turisticamente quando foi? Ano passado foi quando começou o processo de limpeza. Esse ano, no mês passado, começou o turismo no dia 18 de abril. Interessante. Na Semana Santa. E aqui foram 2 amigos nossos que descobriram. Descobriram ela. E hoje essa mina ela é uma das maiores de Ouro Preto, né? É a maior mina aberta de visitação em Ouro Preto. A maior extensão, mina de visitação. De altura. E aí, pessoal, gostaram de acompanhar essa visita comigo? Se gostaram, deixe o seu comentário. Aliás, deixe o seu comentário do que vocês mais gostaram de Ouro Preto. E o valor da visitação desta mina foi R$ 70 por pessoa. Se perguntar se vale a pena, eu acredito que vale muito mais a pena do que todas essas igrejas que levariam muito tempo para visitar, e faltaria tempo para visitar mirantes e outros lugares interessantes aqui de Ouro Preto e Mariana. E agora eu estou indo em direção ao mirante, e é mais subida, o céu é o limite. E aqui é o mirante, ó. Esse é o mirante aqui de Ouro Preto. Olha só, dá para ver todas as igrejas, o centro, os bairros. É muito morro, galera, muito morro. Uma cidade que quem mora aqui sabe o quanto necessita de veículo
porque se precisar fazer as coisas a pé, vai ter que todo dia praticar uma caminhada. E agora eu vou para Mariana para poder conhecer um pouquinho desta cidade. E uma dica que eu dou é que quem quer conhecer igrejas, elas fecham ao meio-dia. Também, algo que é bem mais agradável de visitar Ouro Preto, na minha opinião, é durante o inverno. Por quê? Porque aqui, quando você chega bem cedo, é frio. Aí, conforme vai passando o horário, você vai tirando os agasalhos, enfim. Meio-dia já começa a ficar um clima um pouco mais quente. E é bom para você fazer essas caminhadas por essas ladeiras. Agora, quando chega o verão, eu conversei com o pessoal aqui. O pessoal que mora comentou que é quente. E aqui é um local que tem muita joalheria. Aí a pergunta que eu faço: será que são joias feitas com o ouro aqui da cidade? Veremos. As joias aqui, elas são extraídas do ouro de Ouro Preto? Sim. É? É. Já tirei a minha dúvida, pessoal. Conversei com outros estabelecimentos que vendem joias e realmente o ouro não vem só daqui da cidade de Ouro Preto, mas de cidades vizinhas que compõem o quadrilátero ferrífero. E a maioria das pedras preciosas também são extraídas daqui. A realidade é que aqui são muito poucas pedras que não são encontradas. Inclusive Mariana, onde eu estou indo agora, lá possui muitas mineradoras que ainda funcionam. É claro que eu sempre digo que não é mais a mesma extração como de séculos passados, século 17, 18, que você conseguia encontrar ouro até na superfície. Hoje é preciso escavar e ter muita tecnologia para você encontrar. Já estou no ônibus em direção a Mariana e o valor é R$ 6,75. É um valor justo, não é caro, porque se eu fosse pagar por um aplicativo aqui, mais os aplicativos que são específicos desta região, não tem Uber e 99, como eu mencionei, o valor seria com certeza acima de R$25. Acabei de chegar na cidade de Mariana. Pessoal, Mariana também tem uma história riquíssima, uma história cultural, as suas igrejas todas no estilo barroco, bem como as construções. E também o ciclo de ouro foi o que fez com que essa cidade se desenvolvesse. Ela também foi a primeira capital de Minas Gerais. E é só fazendo uma caminhadinha, saindo um pouco da cidade mais nova para esse centro histórico, que você já começa a perceber a similaridade com Ouro Preto, né? Bem parecido. E fora que vamos ter que subir algumas ladeiras para chegar lá nas igrejas, para contar um pouquinho da história deste lugar, que não sei se vocês sabem, que foi também palco daquele trágico rompimento da barragem de rejeito da Samarco, que é um braço da Vale do Rio Doce. Foram 18 pessoas que faleceram no distrito de Bento Rodrigues, a 35 quilômetros aqui do centro.
E é assim, pessoal, aqui vocês podem perceber que é mais ou menos uma continuação de Ouro Preto. É outra cidade, mas tem essa vocação turística para esse estilo, né, de turismo. Tem museu também, que conta um pouco da história de Mariana. Você olha assim, parece que é Ouro Preto. Parece uma continuidade. Obviamente, pessoal, que Mariana, sendo a primeira cidade a ser criada em Minas Gerais, aquela região de Ouro Preto pertencia a Mariana. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Como é que é o nome dessa igreja? Essa é a Catedral da Sé. Catedral da Sé. Catedral Basílica da Sé. A famosa. Padroeira Nacional da Assunção. E como é que é a visitação aqui? Cobra R$8 aí. Quanto? R$8. R$8. Ah, legal. É E dá pra... É a mais bonita de Mariana também, tá? É a mais bonita? Só mostra pobre aqui na fachada. Tudo bem. E dá pra filmar, no caso? Pode filmar. Ah, então me interessa. Obrigado. Estamos aí com o Márcio, que é guia turístico aqui de Mariana. É. Maravilha. Estou mostrando para você a peça mais valiosa da igreja, esse órgão. Ele é o único órgão alemão fora da Europa. Foi feito por 3 alemães, posto e montado naquele local pelo pai do Aleijadinho. Ele que montou as peças. Aqui de Nossa Senhora Aparecida é a única obra aqui na igreja que é atribuída ao Aleijadinho. Ela é banhada a ouro? É banhada em ouro. Tem aí a característica dele, que são aquelas 3 cabecinhas de anjos juntas lá no alto. Sim. Era para representar as 3 palavras do seu nome, Antônio Francisco Lisboa. Os 3 escravos que o carregava, Maurício, Januário e Agostinho. E as 3 pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Observa que os anjos são pequenos, é em forma de triângulo, cabelo caído na testa, furinho no rosto e no queixo, e o nariz é afilado. Olha no anjinho do meio. Tem 2 obras mais na frente com 3 anjos. É mais um barroco rococó que a gente chama, né? É. O que parecesse for dele, ele dava o traço final. Naquela época deu nele a doença, o pessoal achava que era lepra. Agora, depois de 300 anos, levaram os restos dele para os Estados Unidos, fizeram um estudo, aí descobriu. É uma doença por nome de porfiria. Ela é degenerativa, a carne vai soltando. E ele viveu bem, que ele nasceu em 1738, faleceu em 1814, 76 anos. Pela época, né? Viveu bastante. Né? Com certeza. E aqui tudo folhado a ouro. 365 quilos, sem contar a prata que está no museu, que fica anexo à igreja. É banho de ouro. Interessantíssimo. É. Ó, esse aqui é do mestre do Aleijadinho, Francisco Xavier de Brito. Tem lá 3 anjinhos, só que é totalmente diferente. Madeira, olha a perfeição. Realmente. Os 2 altares aqui laterais são os mais ricos da igreja. Cada um deles levou de 5 a 6 camadas de ouro de 14 quilates. Obras do pai do Aleijadinho, que é o Manuel Francisco Lisboa. A característica dele era 2 cabecinhas de anjos lá no alto, que era para representar os 2 filhos. Era o Aleijadinho e o padre Félix. Só que do pai tem poucas obras devido a ele ter sido arquiteto. Ah, entendi. Esse aí é o outro que é do mestre do Aleijadinho. Tem lá os 3 anjos, só que é totalmente diferente. E o detalhe mais interessante dela, você vê, é daí para lá mesmo. Olha como a igreja é torta. Olha as colunas dela. Você tem a impressão que ela está caindo aí. É. Foi feito proposital para poder imitar um casco de navio ao contrário. Olha que interessante. Voltando lá no altar central, a pintura da tela, que é a padroeira da igreja, ela foi feita por João Neponiceno. Ele é o mestre do mestre Ataíde. É alto, né? Quantos metros tem esse altar, hein?
Olha, eu não tenho base não vou te mentir não. Mas é muito alto e muito ouro aí, pelo jeito. E esse lustre aqui no teto é calculado de 60 a 69 quilos de prata. Ela não era explorada, o pessoal trocava 3 de ouro a troco de 1 de prata. A prata ela vinha lá da Bolívia, vinha lá de Potosí. Embaixo as pinturas oriental, no cantinho das paredes. Era portugueses que ia para Macau, aprendia, vinha aqui e fazia os desenhos. E fazia os desenhos. Então na quinta-feira santa... Então tem influência também até oriental aqui nessa igreja. Tem. A igreja sempre tem a segunda porta que chama paravento. As igrejas eram com vela, a da frente ficava aberta. A segunda fechada para o vento não apagar as velas. Servia também para impedir que as pessoas passassem na rua, ficassem olhando o que estava acontecendo dentro da igreja, separando o profano do religioso. Pesa aproximadamente 2 toneladas e é toda em cedro. 2 toneladas. Só que em 1919 esteve em Mariana Mário de Andrade visitando Alfonso Guimarães, que era o poeta daqui. Alfonso trouxe Mário aqui, ele olhou para a porta e disse: se existe o céu, eis a porta. Imagina o ouro dela em 1919. Nossa, interessante. E aqui, que ano que foi construída esta igreja? 1709 a 1760. Foram 51 anos para construir. Nossa. E ela está no lugar da terceira igreja mais rica do Brasil, comparando com a igreja de Santo Antônio, na cidade de Tiradentes. Então, só banho de ouro conta 365 quilos, sem contar a prata que está no museu que fica ao lado da igreja. Então, seria a terceira igreja do Brasil mais rica. Porque a primeira está na Bahia, é a de São Francisco, que desabou o teto. A segunda, Nossa Senhora do Pilar, Ouro Preto, 435 quilos, entre ouro e prata. E essa disputa com a de Tiradentes. É o quadro, é do mestre Ataíde, representa o batismo de Cristo. Ele usava a mulher dele como modelo, o Cristo mais o São João ficaram com o corpo feminino, de barba segurando os seios. Ó. Imagina a polêmica que esse quadro deu na época, quando a igreja viu isso aí. Essa imagem Nossa Senhora dos Passos, ela é portuguesa, ela tem 270 anos. 270 anos. Ainda é usada na Semana Santa, na procissão do encontro. Ela é conhecida como imagem de roca. É pesado, hein? Que peso que deve ter essa... Ela não é pesada, não. Ela não? Fica em pé, deitada ou ajoelhada. Ela é articulada. Por isso tem a vestimenta para tampar a quebradura. Cabelo é natural, olha. Tem pessoas que fazem promessa, deixam o cabelo crescer e doa para a imagem. Olha só. Não é porque estraga, porque cabelo não estraga. A imagem tem 270 anos, a cidade tem 328 anos. É a cidade mais velha de Minas. Primeira capital, mais velha que Ouro Preto, inclusive. Primeira capital, primeira arquidiocese e primeiro bispado. Tudo em torno do ouro. Maravilha. E passou a chamar Mariana em homenagem à rainha de Portugal, que se chamava Dona Maria Ana Vitória da Áustria. Tirou Vitória da Áustria e formou Mariana. E o pessoal que quiser te procurar aí para sempre na porta como guia. Da catedral aqui, o Márcio. E qual é o telefone? 986076321. Prefixo 31. E assim, pessoal, aqui em Mariana, ou mesmo em Ouro Preto, você tem que saber que guia que você vai contratar momentaneamente para explicar sobre uma igreja, saber selecionar, também saber escolher uma mina de ouro como eu pude visitar, porque se você for fazer tudo, você vai pagar caríssimo, porque aqui é o lugar em que qualquer coisa que você for fazer, eles te cobram. E agora mais uma subida de ladeira. Olha, hoje eu vou dormir que é uma beleza. Vou estar bem cansado. Olha só, aqui nós estamos na igreja de São Francisco de Assis. Mais uma intitulada de São Francisco de Assis. Essa praça leva o nome de Minas e também a Praça das Duas Igrejas. É o principal cartão postal de Mariana. É a igreja Nossa Senhora do Carmo. A Praça das Duas Igrejas. Eu já me informei o valor para visitar.
O custo de visitação é R$5. A Basílica da Sé, que é a arquidiocese aqui de Mariana, o custo é R$8. E mais o valor do guia, caso você queira explicações. Ó, nos trilhos do tempo, Câmara Municipal de Mariana. E a entrada é gratuita. Um dos poucos lugares de Ouro Preto e Mariana em que a entrada ela é gratuita. Vamos subir aí umas escadas para visitar a parte de cima desta exposição. Aqui é a Câmara de Vereadores? Ah, é sério? Não sabia. Olá. Agora cedo. Começa que hora? 2 horas começa? Ó, a Câmara Municipal aqui de Mariana também é um convite para conhecer um pouco da história. Para vocês terem uma ideia, as sessões da Câmara de Vereadores de Mariana até hoje elas são realizadas com esses móveis que são bem antigos. Olha só, pessoal, o calçamento como é que é, de pedra. É bem interessante. Eu particularmente eu gosto de história. Então, para mim, vale muito a pena visitar Mariana, Ouro Preto. Tem outras cidades, tem Tiradentes, Sabará. São tantos lugares. Claro que Ouro Preto, ela sempre leva a fama, né? Acaba sendo muito mais divulgada, é mais famosa, ficou, né? Mas Mariana não fica para trás, bem pelo contrário. É uma cidade muito agradável de conhecer. Tem aproximadamente 61 mil habitantes. É uma cidade um pouquinho menor que Ouro Preto. E assim, pessoal, como eu estava comentando com vocês, como eu peguei carona compartilhada através do BlaBlaCar e não precisei usar o Ubis, que é o aplicativo aqui de Uber. Aqui já, como eu tinha explicado, aqui não tem Uber e nem 99. Os aplicativos de carros aqui são exclusivos de algumas cidades, como Mariana, Ouro Preto. Eu usei ônibus, então os ônibus aqui são bons. De Ouro Preto a Mariana tem ônibus de meia e meia hora. O valor é R$ 6,75. No total, eu gastei R$ 89 só de transporte. Em relação a visitações, eu tive um custo aí de R$ 90 visitando a arquidiocese, que é a Basílica da Sé, em Mariana. Eu tive o custo de visitar a mina, que foi a mais cara, e mais o guia ali da Basílica da Sé. Se você for colocar no papel, deu aproximadamente R$ 90. Acabei de sair do centro histórico e é o lugar onde é um fervo, né? Começa o centro mesmo. E também é onde você vai encontrar os restaurantes mais em conta para um almoço e muitas vezes até melhor do que é oferecido nos pontos mais turísticos. E aqui eu estou atravessando a ponte, indo para o lado menos turístico,
de Mariana. Ó, aqui também tem umas feirinhas mais raiz. Lugar onde vem mais a população mesmo de Mariana comprar, com certeza. Aqui é onde as pessoas no dia a dia que moram aqui mais comparecem, né, para fazer suas compras. Uma coisa que a gente percebe é que a Vale do Rio Doce está sempre presente. Por onde a gente passa tem algo que lembra a Vale do Rio Doce. E como eu conversei com alguns moradores sobre a tragédia que ocorreu em 2015, o que eu pude perceber é que as pessoas estão muito decepcionadas, para não falar outra coisa, em relação à Vale do Rio Doce, a Samarco, por até hoje eles irem empurrando esses processos que eles sofreram, né, de indenização e tudo mais, e que até o momento não teve uma conclusão, mas é algo que é de direito das pessoas. Olha aqui, aqui é uma estação de trem que está fechada, é o trem da Vale. Era um local que era muito frequentado turisticamente falando, porque fazia o percurso de Mariana a Ouro Preto. Porém, desde 2020, período de pandemia, ele parou de funcionar. E não há uma previsão de retorno, embora a Vale alega que está fazendo as melhorias necessárias para que possa voltar a operar, mas não existe uma previsão, está tudo parado. Desde 2020 que esse trem não está mais em funcionamento. O pessoal daqui fala muito bem do passeio, dizia que era bem legal fazer esse passeio, que tinha aproximadamente 18 quilômetros. Descobri que os ônibus aqui de Mariana, que circulam pelo centro, o transporte é gratuito, você não paga para utilizar. Interessante, né? Muito legal esse. Eu vim para ficar 15 dias. E já tenho 50 anos. Me aposentei aqui. Como é que é o nome do senhor? Prazer, André. Conhecido aqui como Super-Homem. Seja dentista. Super-Homem. Aí aposentei, mas eu tenho casa em Prados. Prados é do lado de São João del Rei, Tiradentes. Todo mobiliário. Depois eu fico uns dias lá. Mas a minha convivência mesmo é a Mariana. Sim. Sou apaixonado por aqui. Mas que legal também esse sistema aí que não paga, né? O transporte é gratuito aqui. Agora o prefeito de Ouro Preto está querendo colocar lá também. Né? Olha só. Transporte gratuito, galera. Realmente muito interessante esse sistema, como funciona aqui em Mariana o transporte. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou atrás de uma condução para retornar a Belo Horizonte. Na verdade, eu já tenho essa condução, está marcada para as 5 horas, saída na rodoviária de Mariana. E agradeço demais a todos que ficaram até o final do vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam, compartilhem, comentem e principalmente se inscrevam no canal para que vocês possam receber as novas atualizações de vídeos. Então, um grande abraço a todos e até a próxima! Oh.